Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Eu tenho medo. Eu tenho bastante medo de várias coisas. E como é que você lida com os seus medos? Você enfrenta os seus medos? Ou você se distrai, olha para o outro lado, finge que eles não existem? Você conversa com os seus medos? Você se encoraja? Você se fortalece para lidar com os seus medos? Se você tem muito medo, se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre tem dicas para lidar com os nossos medos. Se você não tem medo de nada, se inscreve no canal também, porque assim você pode dar as suas dicas para que a gente tenha menos medo. E se você anda lidando mal com os seus medos, escreve nos comentários. Se você anda lidando bem, dê também as suas dicas pra gente. Vamos falar sobre isso? A gente é muito mais parecida do que você pensa. Eu me lembro sempre que quando eu saí da Globo, muita gente me falava: eu queria ter sua coragem, eu queria ter sua coragem, eu queria ter sua coragem. E o que as pessoas não sabem ou não sabiam é que, na verdade, o que eu mais sentia era medo. Eu já falei isso aqui. E eu continuo tendo vários medos na minha vida. Eu acho que o medo é uma emoção que nunca vai deixar de nos acompanhar enquanto estivermos vivos. O fato é, o que a gente faz, o relevante, nessa história é o que a gente faz quando a gente tem medo. Eu vou contar para vocês o que eu faço a maioria das vezes quando eu tenho medo. E digo, já antecipo, não me orgulho disso. Mas basicamente o que eu faço é, eu me distraio com o celular, scrollando tela do Instagram, olhando vídeos no YouTube, ouvindo pessoas que eu gosto falarem, assistindo canais de amigos, maratonando no Netflix. Eu me distraio também comendo, não é à toa que eu engordei na pandemia, porque o medo engorda a gente também. Eu perco o sono quando eu tenho medo. Quando algo me dá muito medo e aquele medo fica assim martelando na minha cabeça, eu começo a pensar em outras coisas, inclusive. Eu começo a me distrair do medo, mesmo quando eu tô tomando banho e ele aparece, eu falo... Eu já começo a pensar em outra coisa, nas coisas que eu tenho que fazer, e assim eu vou me distraindo do medo. Só que, falando do Unboxing Me especificamente, eu faço uma jornada de autoconhecimento que eu criei em 2018. Essa jornada de autoconhecimento, eu dou o curso para as pessoas, mas obviamente ela também me ajuda muito a me conhecer e aí criando estratégias para que a gente possa lidar com questões da nossa vida, como, por exemplo, o medo. No último encontro no final de agosto, uma das coisas que a gente falou bastante, como é que a gente lida com medo? Então a gente fez um exercício em que as pessoas tinham que fazer listas de quais eram as estratégias que elas usam no dia a dia para lidar com medo. E aí tudo isso que eu falei estava lá nas minhas estratégias, no Instagram, o Netflix, a insônia, a comida, enfim. E a gente foi depois para salas divididas, que a gente sempre faz exercícios em duplas ou grupos menores também no unboxing para a gente conversar sobre as nossas estratégias. E aí eu estava conversando com a minha dupla, que inclusive era a Cíntia Alves, que tem alguns vídeos dela aqui no canal, você pode procurar, uma psicóloga que eu adoro. E a gente foi vendo as semelhanças, o quanto a gente é parecido quando a gente lida com medo, o quanto às vezes a gente quer fugir de algo que é inevitável, com o qual, na verdade, a gente precisa conversar. Já falei sobre isso aqui em outro vídeo, depois você assiste, que é um vídeo sobre o que você não sabe, sobre o que você teme. Quanto a gente precisa ouvir os nossos medos, conversar com os nossos medos. Mas veio algumas outras reflexões muito interessantes nessa nossa conversa e depois na conversa com os outros participantes do unboxing. Uma delas é: por que a gente não lida com os nossos medos assim como a gente lida com os medos dos nossos filhos, das crianças, Ou como os nossos pais lidavam com os nossos medos? Mãe, eu acho que tem um bicho embaixo da cama. Aí eu olho embaixo da cama e falo: não tem nada aqui não. Mãe, então eu acho que tem um bicho dentro do armário, monstro dentro do armário. Abre a porta do armário, não tem nada aqui. Só que o que a gente faz quando a gente é criança? Então a gente olha, a gente verifica, a gente vai lá, abre a porta, escancara o medo. E quando a gente tem um medo como adulto, a gente não olha para ele, a gente não vai para baixo da cama, a gente não abre a porta do armário. A gente basicamente se fecha no armário e deixa o medo do lado de fora, batendo na porta e falando: eu não quero te ouvir, eu não quero te ouvir. Usar as estratégias que a gente usava quando criança para, de fato, olhar para os nossos medos, porque muitos talvez nem existam de fato. Agora, se o medo existe de fato, se ele pode se tornar algo concreto, se ele pode, por exemplo, ser uma situação que realmente vai trazer algo que você não quer para a sua vida, de que maneira eu posso estar mais forte para enfrentar aquela situação? Se eu tenho medo de perder o emprego, por exemplo, o que eu posso fazer para me fortalecer se eu de fato perder o emprego? Eu posso juntar dinheiro para ter uma reserva financeira melhor na hora que eu perder o emprego. Eu posso fazer um curso de inglês para eu estar melhor preparada, por exemplo, para uma vaga, se eu perder o emprego, para outra vaga. Eu posso começar a ampliar
a minha rede de contatos, o meu networking, para ter mais pessoas para quem eu possa pedir depois, puxa, arruma aí um lugarzinho para fazer uma entrevista de emprego e tal, para poder ter mais relação, para poder ter mais entrada em outras empresas se eu perder o emprego. Então percebe, eu tenho alguns recursos à minha disposição. Que tal usá-los para a gente ficar mais forte, mais fortalecido, mais conscientes da nossa situação? Ao invés de fugir do medo, não, eu tô aqui, tô me preparando. Alguns países fazem isso muito bem, né? Eu tô lembrando agora do Japão. Poxa, eles têm medo de terremoto, porque eles sabem que acontece terremoto lá, assim como acontece tsunami. O que eles fazem? Eles preparam os prédios deles com sistemas super sofisticados para conter os temores, e eles fazem treinamentos muito constantes para que todo mundo saiba o que fazer na hora que o perigo realmente acontecer. E a gente, o que faz? Não olha para o medo, esquece de se preparar, é pego de surpresa. Mesmo que a gente ainda esteja prevenido, a gente não se preparou. A gente pode até estar consciente que aquele medo pode se tornar algo real, mas a gente não se prepara para ele. E outra reflexão muito importante que surgiu dos participantes do unboxing é: para quem você pode pedir ajuda? Uma coisa boa é escrever, né? Do que eu tô com medo? Ah, perder meu emprego. Mas por quê? Tem alguma razão concreta? Ah, porque meu chefe deu 3 broncas seguidas. Será que eu posso perguntar para ele se de fato ele vai me demitir? Ou eu tenho muito medo da resposta e não consigo nem fazer essa pergunta? Escreve, talvez uma carta para o seu medo. Medo? Você tá aí? É medo de quê? E se não, você pode pedir ajuda para alguém ter esse diálogo com você. Vem cá, amiga, me ajuda. Eu tô com medo. E a sua amiga vai falar: medo de quê? Pois é, eu nem sei do que é o medo, mas eu tô com medo. Não, mas calma assim, como assim você não sabe? Me explica o que é o medo. E aí você vai criando seu diálogo, tá bom? Se você quiser, você pode deixar esse diálogo feito aqui nos nossos comentários, eu vou adorar ler. E não esquece de se inscrever no canal. Se cuida dos seus medos e a gente se vê.